Olá, seja muito bem-vindo ao canal João Paulo Fonseca. Eu sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje eu quero mostrar um detalhe de uma teologia do Novo Testamento que eu estou lendo ela de capa a capa. É a teologia do Novo Testamento do Harold Marshall, Diversos Testemunhos, um Só Evangelho. É um material publicado pela editora Vida Nova. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link, caso vocês queiram adquirir. É um material capa brochura, mais de 630 páginas. E ele vai trabalhando livro por livro. Ele tem aqui primeiro Ele começa com uma parte introdutória, ensinando a fazer teologia no Novo Testamento. Eu achei isso bem interessante. E aí depois ele vai trabalhando livros por livros, né, o livro por livro, melhor dizendo. Eu achei muito bacana a dinâmica desse material, a forma como ele aborda. Ele traz aqui argumentos bíblicos mesmo, né, não é aquele material filosófico. É um material intermediário para você conhecer um pouco mais da teologia do Novo Testamento. Bom, para a gente não se estender muito, eu já estou aqui nas cartas paulinas, né? E eu cheguei aqui na análise que ele faz da carta de Paulo aos Romanos. E aí eu identifiquei que é um material que segue a linha arminiana. Muita gente me pergunta, né? Eu quero uma teologia do Novo Testamento que trabalhe dentro da linha arminiana. Bom, a teologia do Harold Marshall trabalha dentro dessa linha. Bom, quero ler aqui algumas informações com relação a isso. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte que eu estou lendo, né? Deixa eu ver se eu chego aqui no começo. Bom, vamos chegar aqui na Epístola aos Romanos, o capítulo 12. Deixa eu abrir aqui Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou abrir para vocês aqui no sumário, só para vocês conhecerem mais ou menos como é trabalhado esse material. Ele traz aqui uma introdução de quase 50 páginas, onde ele ensina a fazer teologia do Novo Testamento. Depois ele vai trabalhando os evangelhos sinóticos e Atos, é a parte 2. A parte 3 são as epístolas paulinas. A parte 4, a literatura joanina. E a parte 5, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro e Judas. E aí ele traz aqui uma conclusão, tá bom? Vamos lá então na Epístola aos Romanos, que é o que nos interessa. Por que eu quero trabalhar com vocês a Epístola de Paulo aos Romanos? Porque aqui a gente tem a comprovação que esse material ele vai seguir a linha arminiana. Bom, aqui de cara, lendo uma parte aqui, ele vai trabalhando capítulo por capítulo, ele vai desenvolvendo de forma canônica e construindo um pensamento, né? Olha só, a falta de arrependimento conduzirá ao julgamento divino quando as pessoas serão recompensadas, dependendo da escolha, se buscarem as recompensas oferecidas por Deus ao fazer o bem ou se seguirem os seus próprios caminhos. Esse julgamento virá sobre todos judeus e gentios. Ele está desenvolvendo aqui dentro do capítulo de número 2, 1 e 2. E aí, caminhando aqui pelo material, ele vai trabalhando capítulo 5, capítulo 6, ele fala muito sobre a justificação, a obra de Deus através de Cristo Jesus. E aí eu cheguei no capítulo 9, que é um capítulo que traz muitas discussões no meio teológico, principalmente nessa parte do pensamento arminiano, calvinista, enfim. E aí, lendo aqui a análise que ele faz da teologia do capítulo 9, olha só o que ele vai dizer. Claramente, portanto, o autor não pensa em termos de uma predestinação por Deus limitando o número daqueles que serão salvos, embora a salvação ainda permaneça dependente da iniciativa de Deus. Em segundo lugar, ele enfatiza quão vital é que o evangelho seja pregado para dar às pessoas a oportunidade de crer. A fé vem como consequência do ato de ouvir a mensagem, mas é possível ouvir e não crer. Os judeus ouviram, mas em geral não creram enquanto que os judeus a aceitaram. Interessante, né? Essa colocação que ele faz. O restante de Israel tinha sido endurecido como Faraó, de forma que não podia ouvir e crer. Isso deve ser entendido como um julgamento sobre os judeus pela sua incredulidade. É importante reconhecer que Paulo está falando dos israelitas como uma coletividade, não especificamente de cada indivíduo que compõe. Por consequente, não há barreiras no caminho dos indivíduos judeus quanto a ouvir o evangelho e responder a ele. Mas com o passar do tempo houve um endurecimento geral dos corações contra o evangelho e Deus realmente os entregou a essa condição da mesma maneira que ele entregou os gentios pecadores aos efeitos do seu pecado. Tá vendo? Uma consequência, eles já estavam rejeitando o evangelho e Deus simplesmente endureceu o coração deles, algo que ele já havia escolhido.
Caminhando aqui, ele trabalha, né, capítulo por capítulo, e no final ele sempre separa os temas teológicos que são trabalhados em cada livro. E aí, ele começa aqui trabalhando os principais assuntos, a soberania de Deus, evidentemente, né? O problema entre o pecado e a santificação, e aí eu cheguei num ponto bem interessante, que é o problema entre eleição e fé. Trata-se das tensões existentes em relação à crença e à descrença à vontade de Deus. Olha só que interessante. No texto em estudo há passagens tradicionalmente tomadas como significado que Deus escolhe de antemão aqueles a quem pretende salvar, aos quais chama e então produz todo o processo que leva à justificação e consequentemente à glorificação. A implicação parece ser de algum modo. Deus também produz resposta de fé ao evangelho por parte dos crentes, embora isso não seja de fato dito. De modo similar, declara-se que Deus pode endurecer certas pessoas de forma que não lhes respondem do faraó atual geração de judeus incrédulos que rejeitam o caminho da salvação pela fé. Então aqui ele fala que uma abordagem de grande alcance feita sobre essas passagens está relacionada particularmente com Agostinho e Calvino, com base nas declarações que referem à escolha de Deus e pessoas a serem salvas e a preparação de outras para destruição. Os dois teólogos postulam que Deus tem total controle sobre os seres humanos e elege alguns para a salvação, enquanto exclui outros. Os últimos são abandonados ao julgamento que recai sobre os seus pecados, pois são considerados responsáveis por seus atos pecaminosos e Deus pode até mesmo endurecê-los em sua incredulidade. Os primeiros são aqueles e somente aqueles por quem Cristo morreu. E Deus produz fé e arrependimento para que sejam justificados e os persevera na fé a fim de que não decaia na condição do seu povo. A oferta da salvação não é, portanto, universal no sentido que Deus dá a oportunidade de salvação a todas as pessoas. Aí ele coloca, embora os defensores dessa visão insistem que a morte de Cristo seria adequada para todos, eles acreditam, no entanto, que Cristo morreu apenas pelo povo escolhido por Deus para ser salvo. Porém, tal restrição não significa que uma pessoa que deseja crer está impedida de fazê-lo, porque não significa que uma pessoa... Porém, tal restrição significa que uma pessoa que deseja crer esteja impedida de fazê-lo porque não foi escolhida. Entretanto, os que desejam crer de fato creem e o fazem pela ação secreta de Deus. Ele está executando um plano na história em que os israelitas como um todo são endurecidos e não creem, enquanto os gentios em geral têm fé, mas depois na sequência o endurecimento dos israelitas se acaba e todo Israel será salvo. Então aqui é interessante porque ele faz uma abordagem do calvinismo, da linha de pensamento calvinista, e aí ele vai desenvolvendo um pouco com relação à linha de pensamento que ele vai crer. Aqui no final ele até cita, né? Ele tem uma nota abaixo, ele sempre coloca algumas notas, ele cita o pensamento de Jacó Arminio com relação a isso. E aí depois ele vai trabalhando o seu pensamento, pessoal, e aí ele se posiciona como arminiano. Primeiro ele contraria o evidente ensinamento. Essa linha de pensamento que ele está falando, ela contraria o evidente ensinamento nessa epístola em outros lugares que a morte de Cristo é universal em sua extensão e não limitada em sua intenção a um número restrito de beneficiários. Segundo tal lógica, faz Deus parecer injusto na medida que ele arbitrariamente dispensa misericórdia a alguns e não a outros. É verdade que Paulo defende a liberdade de Deus para agir dessa forma, mas a questão se refere mais propriamente ao fato dos seres humanos não serem capazes de compelir a Deus a ser misericórdia, não que Deus é arbitrário no exercício da sua misericórdia. Terceiro, a linguagem de Paulo refere à predestinação, se reporta ao que Deus pretende fazer com as pessoas que aceitam a fé ou ao seu propósito de criar um povo para ele, não a um possível plano de salvar alguns indivíduos, especificamente outros. Quarto, ele ora a Deus para que Israel possa se comportar de um modo diferente. Mas se Deus predestinou todo o curso da história, a oração de Paulo seria insensata. A alternativa de que até mesmo as orações de Paulo seriam predeterminadas por Deus, da mesma forma como seria a resposta de Deus. Nesse caso, porém, a oração não é de fato oração. A relação divino-humano deixa de ser um relacionamento entre pessoas e torna-se mais uma encenação de um roteiro dramático. Quinto, Paulo descreve como Deus pode apelar às pessoas obstinadas e ser desapontado com sua falta de resposta. De certo modo, seria inconsistente com o fato de Deus tê-las endurecido. O apóstolo também se refere às pessoas que não
persistirem na incredulidade, como se crer ou não crer estivesse ao alcance de suas próprias forças. Paulo ainda tenta criar ciúmes em Israel em relação aos gentios, a fim que desejam crer. Mas se tudo fosse predeterminado por Deus, então Deus deveria ter predeterminado a descrença dos israelitas e sua punição por aquilo que ele próprio já havia predeterminado que os judeus fariam, endurecendo seus corações. E ele vai desenvolvendo, né? Eu não vou ler tudo aqui. O sexto, ele mostra aqui, Paulo fala das ações ou do fracasso dos homens em resposta à iniciativa de Deus, sem dar qualquer indicação que isso tenha sido predeterminado por Deus. O autor nunca escreveu em suas pregações que suas pregações levaram à salvação de um grupo definido de ouvintes e certamente não acreditariam quando ouvisse a mensagem por Deus assim o predeterminara. Então, aqui a gente tem toda a linha de pensamento que ele vai desenvolvendo, e ele de fato se posiciona aqui como um arminiano, tá? Que eu vou baixando aqui a parte para vocês, caso vocês queiram pausar e ler ainda um pouco mais. Eu não vou ler tudo, mas é um ponto importante, uma teologia do Novo Testamento aqui, que mostra a linha de pensamento arminiana com relação à interpretação de Romanos 9. É importante acrescentar, né, alguns pontos que ele coloca, né? Observações acima demonstram que tal forma a teologia da predestinação de entender Romanos é problemática. Após tudo já haver sido dito e feito, acabamos ficando com um mistério que ultrapassa completamente nossa capacidade de compreensão, mas podemos pelo menos reconhecer que algumas soluções dadas a ele produzem problemas intratáveis. Ele diz aqui: devem aceitar ainda que se Deus tem planos e age para concretizá-los, que trata as pessoas como pessoas e não como coisas, que há uma atividade chamada oração, a qual Deus dá respostas autênticas, que ele deseja que todas as pessoas sejam salvas e conheçam a verdade, que certamente opera nas vidas humanas por meio do Espírito. Paulo defende ao mesmo tempo a sua crença na soberania e liberdade de Deus e a realização do propósito para os povos e indivíduos, embora afirme que as pessoas são salvas ou perdidas dependendo da sua crença. Então é isso, pessoal. Essa é a teologia do Novo Testamento, diversos testemunhos, um só evangelho, de Harold Meschel, uma publicação da editora Vida Nova, e como nós mostramos a vocês, é uma teologia que vai trabalhar. Claro que ele vai abordar a teologia completa do Novo Testamento, o foco dele não é soteriologia, mas a gente mostrou com base na análise de Romanos que o autor ele segue a linha arminiana, e nós temos sim uma teologia do Novo Testamento que trabalha dentro da linha arminiana. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.